Olá pessoal, apenas para tirar uma dúvida aqui e reforçar o nosso entendimento sobre a adição de materiais em objetos 3D aqui usando o Blender, eu vou usar a versão 3.12 para explicar. Vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem. Para poder entender, eu vou adicionar aqui na área alguns objetos, a exemplo da UV Sphere. Vou ativar o Move e vou trazer esse objeto para cá. Vou adicionar um Monkey. Vou usar o Ctrl 2 aqui para subdividir, para ele ficar com essa definição melhor. Vou trazer esse objeto para cá e, por último, vou adicionar aqui um Torus e vou trazer esse objeto para cá. Cada objeto desse aqui, vocês vão notar que se eu correr na barra de propriedades, por serem adicionados agora, não vai aparecer nenhum slot de material aplicado nele, então eu vou precisar criar materiais para ele. A dúvida que surgiu aqui é a seguinte: como é que eu faço para aplicar materiais diferentes, selecionando todos os objetos? Então, se eu quiser dar o mesmo material para todos os objetos, nesse caso aqui, se eu selecionar todos eles e quiser adicionar um material, notem que quando eu seleciono os objetos, um objeto apenas vai estar com um contorno com uma cor laranja bem claro. Esse objeto é chamado de objeto ativo. Por ele ser o objeto ativo, que é o último objeto selecionado de um grupo, tudo que eu fizer aqui em termos de adição de materiais vai ser direcionado apenas a esse último objeto, que é o ativo. Então, se eu clicar aqui para adicionar um material e tentar aqui usar a visão Material Preview, que vai me permitir ver as cores, se eu altero o Base Color aqui para uma cor azul, veja que somente esse elemento teve o material azul adicionado. Poxa, mas eu não consegui adicionar nos outros. Então, uma forma de eu promover a inclusão desse material para os demais é simplesmente selecionando esse objeto, vindo aqui no Browse Material e buscando a cor que eu adicionei lá para o nosso objeto, que foi o Torus. Se eu selecionar aqui a esfera, eu busco aqui em Browse Material o mesmo material e aqui eu consigo jogar todas as cores de forma prática. Poxa, mas se eu tivesse uma diversidade de objetos aqui e tivesse que utilizar esse recurso, seria muito complicado. Então, como exemplo aqui, eu vou usar o Ctrl Z para retornar as ações. Digamos que quando eu fiz a seleção de grupo e apliquei o material azul no Torus, eu desejasse aqui de forma direta aplicar esse material do Torus nos demais objetos, se há necessidade de selecionar um por um para vir aqui no browser e aplicar o material. De que forma prática eu poderia fazer isso? Então, pessoal, o que a gente faz é o seguinte: selecionamos os objetos onde nós queremos usar a cor do Torus e com o Shift pressionado nós vamos selecionar o último objeto que tem o material, que é o material azul. Agora aqui na Object Mode, usando o cursor do mouse, eu posso usar o atalho Ctrl L e eu abro um menu chamado Link Transfer Data. Aqui eu posso usar o recurso Link Materials. Veja que os dois objetos já recebem de forma direta o material que eu apliquei aqui no objeto que é o Torus. Isso vai servir se cada objeto tiver apenas um material acrescentado, que eu posso criar vários slots para um mesmo objeto. Exemplo, eu estou selecionando o Torus, ele já tem um material azul. Eu posso gerar para esse Torus aqui um material com um base color em tom vermelho. O que é que vai acontecer? Aqui, selecionando aqui, eu não vou conseguir jogar nesse objeto esse material. Nesse caso, para poder usar esse segundo slot de material, um recurso que eu tenho é vindo aqui na Object Mode e mudando a área para o modo de edição. Somente esse objeto aqui estará ativo para modificações e com o material vermelho selecionado eu clico em Assign. Agora sim o material vermelho passa a ser utilizado no Torus. Eu volto para o Object Mode, veja que eu alterei ele individualmente. Se eu tentar agora selecionar o material azul, ele vai sofrer alteração. Se eu tentar selecionar o material vermelho, ele vai sofrer
alteração, porque essas cores foram adicionadas usando recurso pelo modo de edição. Ah, Luciano, mas eu queria adicionar, sem entrar lá no modo de edição, um material diferente para o Torius. Então, se eu não quiser ir lá no modo de edição, eu seleciono o material que ele está utilizando atualmente e clico aqui nessa opção chamada New Material. Quando eu clico aqui, ele vai gerar um material com o mesmo nome daquele vermelho que havia anteriormente, porém ele vai usar uma sequência, dizendo que é o material .004. Eu posso alterar aqui e colocar o nome magenta desse exemplo, porque aqui embaixo eu vou trocar o base color dele para a condição magenta. E aqui eu tenho o material modificado sem ter precisado ir lá na nossa área de edição. Agora eu posso selecionar para esse mesmo objeto um material azul. Se eu tentar dar o vermelho, ele vai usar o vermelho que eu usei no modo de edição. E se eu tentar utilizar agora o magenta, ele vai usar o magenta que eu criei aqui nessa área. Agora um detalhe, se eu colocar um objeto cúbico aqui para facilitar, bem no centro, digamos que eu desejasse apenas fazer a coloração de uma face do objeto. Então, por esse método aqui de materiais, eu não vou conseguir aplicar um material. Então, eu posso criar para ele aqui, para o objeto por inteiro, uma cor amarelo. Se eu quisesse alterar a cor da face, por esse método aqui de adição pelo New Material, eu não vou conseguir, porque aqui o material vai para o objeto como um todo. Então, para eu poder fazer a coloração de uma face do objeto, eu saio com esse objeto aqui selecionado para o modo de edição. Aqui em cima eu ativo a opção de trabalhar com faces, clico fora e vou selecionar neste exemplo a face amarelo. Se vocês olharem aqui na guia de materiais, vocês vão perceber que eu já tenho o amarelo que eu criei lá no modo Object para o objeto por um todo. Então, se eu quiser adicionar uma cor diferente apenas nessa face que eu selecionei, aqui no modo de edição, eu clico o sinal de mais, crio o slot e vou criar New. Repare que ele se mantém com um material aqui de cor que eu posso alterar neste exemplo para um vermelho escuro. O material vai surgir aqui em cima, mas nós não vamos ver o material aplicado na face. Para funcionar aqui no modo de edição, com a face selecionada e o material escolhido, a gente clica aqui em Assign. Quando nós clicarmos aqui, reparem que a face lá em cima vai ficar com a coloração vermelha. Agora, se vocês voltarem para o Object Merge, esse objeto aqui ele tem as suas laterais e a parte de baixo no tom amarelo e tem o material vermelho também. Ou seja, é um material aplicado junto a um objeto que tem dois materiais, o material amarelo e o material vermelho nele mesmo. Isto vale também, pessoal, para as texturas que vocês aplicam em vez de cores. Como é que a gente aplica a textura? A gente selecionando o material, lá na opção de materiais que vocês escolheram, no Base Color, em vez de vocês usarem uma cor, vocês clicam no pontinho amarelo e vão usar o Image Texture. Então, se eu quiser usar uma textura, eu vou ter a opção de selecionar numa pasta onde eu tenho aí texturas, clicando aqui o Open, essa textura aqui, ó, e vou usar. O que ele vai fazer é usar a textura nessa face aqui de cima, tá vendo? Agora, para a textura, tem uma diversidade de processos que vocês têm que entender melhor. Então, essa textura é esse material agora, que era o antigo material de cor vermelha que eu havia criado para ele. Então, aqui eu posso, se quiser tirar a textura, eu clico em Base Color e ele abre o link para remover a textura. Eu venho aqui em Link, removo, e ele volta àquela textura vermelha que ele estava anteriormente. Boa prática e bom uso!